Salve, salve meus amigos e amigas do canal Central do Esporte, meu nome é Cat de Paula e hoje aqui no Central do Esporte eu vim recheada de notícias pra vocês. Já a gente vai ter aí o jogo da semifinal da Champions League entre Arsenal e o Atlético de Madrid. Na realidade, quando eu lançar esse vídeo já vai ter saído o resultado. Mais cedo eu trouxe para vocês as prováveis escalações, então vai lá conferir. Falei um pouco sobre esse duelo. Amanhã a gente já vai chegar com todas as informações com os resultados, com comentários sobre o jogo. Pro vídeo de hoje, gente, eu separei para vocês os desfalques e os reforços do Flamengo pro jogo de hoje na Libertadores contra o Estudiantes, 9h30. Também vou falar com vocês sobre uma joia do Cruzeiro que está despertando interesses de gigantes europeus como o Real Madrid, e também trazer atualizações sobre o mercado do Cruzeiro que vem aí despertando a curiosidade da Nação Azul. Também vamos falar sobre o Dybala, que pode estar de volta ao futebol sul-americano após a Copa do Mundo. Vamos falar também de uma nova regra da FIFA que deve mudar o jeito que os técnicos escalam seus times e tem muito mais. Então vamos fazer o seguinte, enquanto a nossa vinheta roda, você já vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho, porque aqui tem vídeo novo de segunda a sexta, às 13 e às 19 horas. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos, hypar se você tem a opção, porque isso ajuda demais no alcance do nosso canal. Então, roda a vinheta. Antes de mais nada, você precisa saber que você pode nos encontrar também no Instagram, através do nosso perfil, @YT_Central do Esporte. Você encontrará todas as notícias do futebol brasileiro e internacional em tempo real. Portanto, esperamos todos vocês também no Instagram. Guardou? Hoje tem Libertadores e Sul-Americano novamente, e aqui está a agenda dos times brasileiros para hoje. Às 7 horas, vamos começar pelos jogos da Libertadores. Às 7 horas, a gente vai ter Mirassol e Always Red, Mirassol jogando em casa hoje. Às 9h30, a gente tem Cerro Porteño e Palmeiras. E também, às 9h30, Estudiantes e Flamengo. Já na Sul-Americana, às 9h30, a gente tem Cienciano e Atlético Mineiro. E às 9h30 também, a gente tem Palestino e o Grêmio. Qual vocês acham que vai ser o melhor jogo dessa noite nos nossos campeonatos continentais? Deixa nos comentários. E como eu disse pra vocês, hoje é dia de Libertadores, hoje tem Flamengo na Libertadores e o Flamengo vai com alguns desfalques de peso para a viagem até a Argentina. Além de Paquetá e Pulgar, o zagueiro Léo Pereira está de fora do jogo do Flamengo de hoje. Mas calma, porque nem tudo é notícia ruim, e também o elenco de Leonardo Jardim vai ter um reforço. A goleada sobre o Atlético Mineiro foi linda, né? Mas deixou algumas sequelas. O Léo Pereira sofreu um corte profundo na canela esquerda, precisou levar pontos e o departamento médico vetou a viagem dele para Buenos Aires. Com a cicatrização ainda sensível, o risco dela abrir durante o jogo é alto e com isso o Danilo deve assumir a titularidade na zaga ao lado de Léo Ortiz. É uma mudança que mexe com o entrosamento defensivo em um jogo que vale a liderança do grupo. E a grande surpresa positiva para o Flamengo é a presença de Jorge Carrascal. Muita gente, achou que ele estaria fora por conta daquela suspensão no STJD, mas atenção, aquela punição, gente, só vai valer para competições da CBF, como o Brasileiro e a Copa do Brasil. Como hoje o desafio é pela Libertadores, sob o comando da Conmebol, o colombiano está livre e pode entrar no meio-campo rubro-negro na Argentina. A provável escalação do Flamengo para hoje deve ser essa aqui, Rossi no gol, na defesa Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas. No meio, Everton Araújo, Jorginho ou Dela Cruz e Arrascaeta. E no ataque, Carrascal, Lino e Bruno Henrique ou Pedro. Eu fiquei curioso de ver essa provável escalação, É lógico que não dá pra cravar, porque o Leonardo Jardim realmente só fala alguns minutos antes do jogo a escalação mesmo, então assim, não dá pra cravar. Mas a provável escalação já me deixou curiosa. Parece ser ali um time com alguns reservas. Não sei se o Leonardo Jardim tá tentando poupar alguns jogadores. Enfim,
E sobre os outros nomes no departamento médico, a gente tem o Pulgar, né, que deu um passo importante, já fez trabalhos físicos no campus com a fisioterapia. Já o Paquetá segue o cronograma interno ainda, e o Flamengo lidera o grupo da Libertadores com 6 pontos. Se vencer o Estudiantes, ele praticamente já carimba a vaga nas oitavas de final e mantém, né, essa sequência incrível de 7 vitórias seguidas. Agora, do lado do Estudiantes, eles têm apenas um desfalque confirmado para a terceira rodada da Libertadores. Trata-se do lateral esquerdo Arzamendia, que está se recuperando de uma lesão no joelho. E aí, galera, qual é o placar para o jogo de hoje do Flamengo? Deixe nos comentários. Seguindo nessa linha da Libertadores, hoje a gente também tem o Palmeiras na Libertadores. E ontem eu tinha trago pra vocês que provavelmente o Paulinho jogaria hoje, porque essa era a informação que a gente tinha. Era isso que o Palmeiras tinha falado pra gente, era isso que o DM do Palmeiras tinha divulgado, mas de novo, não vamos ver Paulinho em campo, né, gente? Nossa, que surpresa! 9 meses já sem ver ele em campo. O Paulinho não viajou com a delegação e continua aí, né, o mistério sobre quando vamos vê-lo de novo em campo. A notícia pegou muita gente de surpresa, né, gente? Porque na segunda-feira o Paulinho treinou normalmente com o grupo e na terça a situação mudou. Ele ficou apenas na parte interna do CT fazendo um trabalho individualizado. O núcleo de saúde e performance do Verdão está sendo extremamente cauteloso com o jogador, né, para não acelerar o processo, e eles entendem que o Paulinho ainda está sentindo dores que são normais, né, após 9 meses da cirurgia na tíbia, mas a ordem é clara, ele só vai jogar quando estiver 100% no nível competitivo. Mas a questão é, quando ele vai estar, né, porque já teve alguns jogos aí que o Palmeiras colocou ele em campo nos treinos, a gente achou que ele ia jogar, mas não. E vale lembrar que a última vez que a gente viu o Paulinho em campo foi no Mundial de Clubes contra o Chelsea lá em julho do ano passado. Se eu não me engano, amanhã vão fazer 300 dias que o Paulinho não entra em campo. E de lá pra cá foi uma batalha contra uma fratura por estresse. O Palmeiras sabe que o retorno dele seria um baita de um reforço na temporada, mas prefere segurar o atacante agora do que arriscar uma nova lesão por causa de uma viagem desgastante até Assunção. Sem Paulinho, o Abel Ferreira terá que buscar outras soluções para enfrentar o Cerro Porteño nessa quarta-feira. O jogo é decisivo para as pretensões do Verdão na fase de grupos e a vitória é fundamental. Enquanto o time luta no Paraguai, o camisa 10 vai seguir seu cronograma de cargas em São Paulo para, quem sabe, estar pronto para a próxima rodada do Brasileirão no final de semana, né? Mas não vamos colocar tanta expectativa, porque a gente já sabe aí como que é essa situação do Paulinho. Galera, vamos falar do Cruzeiro agora. O meia Eduardo Pape, da base do Cruzeiro, sub-17, é uma grande joia, joga muito realmente, e ele virou alvo principal de uma lista de gigantes que inclui Real Madrid, Chelsea, Atlético de Madrid e o Grupo City. Pois é, gente, depois de ele ter destruído no Sul-Americano Sub-17, o garoto de 17 anos agora tá valendo uma fortuna. A informação foi confirmada por Robson Ramos. Ele é o presidente do Azuris, que divide os direitos do jogador com o Cruzeiro. Segundo ele, representantes das maiores equipes do mundo estiveram no Paraguai só para observar o jovem com a camisa da seleção brasileira. E o que eles viram foi o suficiente para despertar o interesse de clubes como o Mônaco, Vídea Real, o Bournemouth também, né, time aí do Ryan, sem contar os outros que eu falei acima para vocês. E se você acha que ele sai barato, pode esquecer, tá? Porque a expectativa de venda dele vai girar aí em torno de 30 e 40 milhões de euros. A gente tá falando de algo em torno de 240 milhões de reais, o que tornaria a maior venda do Cruzeiro, né? Pra quem não sabe, a maior venda do Cruzeiro foi o Arrascaeta pro Flamengo em 2019. O clube ganhou aí 50 milhões de reais. E é aquilo, né? O Cruzeiro tem uma mania muito feia de liberar as joias da base por um preço assim, né, não tão bom. Vitor Roque é um exemplo, Igor Thiago, que hoje está destruindo na Premier League, é muito cotado para a Copa do Mundo aí. Também temos o Robert, que hoje está no Copenhagen, o Ederson do Atalanta, enfim, é uma lista imensa aí de joias do Cruzeiro que hoje jogam em um nível altíssimo na Premier League, na Ligue 1, enfim, nas principais ligas do mundo, e o Cruzeiro não teve nenhum rendimento bom com isso, nenhum rendimento à altura do nível dos seus jogadores. Então o Cruzeiro tem que ser estratégico para garantir que, caso essa venda aconteça, o clube seja bem remunerado e consiga manter o garoto pelo menos até ele completar 18 anos, né?
até porque o jogador nunca estreou no profissional. Esse é outro problema do Cruzeiro, que tinha muitas joias que simplesmente sumiram, que a torcida ficou ansiosa de ver jogar e não viu. Joseph entrou poucas vezes, que eu me lembro de ter visto o Cruzeiro jogando com o Joseph. A gente teve o Calma Batistella, por exemplo, que foi vendido recentemente e era uma das maiores promessas do Brasil, jogava muita bola também, e o Cruzeiro vendeu sem ele nem estrear. Mas agora eu quero falar com vocês sobre o mercado do Cruzeiro. Galera, eu já falei pra vocês aqui que o Cruzeiro está interessado em John, o goleiro, no Igor Júlio, zagueiro da Premier League, no Barbosa também, mas o Barbosa provavelmente já está muito bem encaminhado para o Palmeiras. Ele até falou ontem, após o jogo do Botafogo, sobre a negociação. Enfim, vamos começar falando do Igor Júlio. O Cruzeiro nas próximas semanas deve formalizar uma proposta para o Igor Júlio, mandar lá para o Brighton. A expectativa da diretoria cruzeirense é que esse negócio se conclua, até porque Igor Júlio já demonstrou que queria jogar no Cruzeiro há um tempo atrás, então o interesse é positivo. Ainda a gente não tem as informações dos valores, mas assim que eu tiver, eu trago aqui pra vocês. E sobre o goleiro John, o Cruzeiro enviou uma proposta de 35 milhões de reais pro Nottingham Forest, só que o clube inglês já sinalizou que não aceita essa proposta. O clube quer 10 milhões de euros por aí, cerca de 10 milhões de euros, para o jogador sair. 10 milhões de euros dá 50 milhões aí, né? Então o Cruzeiro, se quiser o goleiro, vai ter que estar aumentando aí uns 20 milhões, 25 milhões para levar ele. Vocês acham que esse valor vale a pena pelo John? Deixa nos comentários. Gente, o Corinthians já tá definindo qual que vai ser a estratégia deles para a janela do meio do ano. Gente, o Corinthians tá aí com uma dívida que bate 2,7 bilhões de reais, né? Então eles vão ter que fazer mágica. O que o Corinthians planeja é reforçar o elenco de Fernando Diniz sem gastar nada com transferências. É a política do custo zero voltando com tudo, né, gente? A situação financeira que o Osmar Stabile herdou é muito dramática, né, gente? E mesmo com o orçamento aprovado, o déficit de 2025 já passou dos 143 milhões de reais. O objetivo agora é um só: reduzir a dívida bruta. Por isso o torcedor corintiano pode esquecer grandes investimentos, grandes contratações. O dinheiro que entrar de vendas não vai para contratações, ele vai direto para pagar salário, encargos e também tentar diminuir esse buraco milionário. Marcelo Paz já avisou que o Corinthians precisa arrecadar pelo menos 151 milhões de reais em vendas este ano. Então provavelmente a gente vai estar vendo aí algumas saídas no meio do ano no timão. E a grande questão vai ser como repor essas saídas, né, gente? A ordem é buscar apenas jogadores livres do mercado, ou por empréstimo, ou por valores, né, pequenos. O desafio do Diniz vai ser exatamente esse: montar um time competitivo com peças de oportunidade, enquanto o caixa do clube tenta respirar. O torcedor vai precisar de paciência, porque o foco agora é transformar o Corinthians em um clube pagador de novo, mesmo que isso signifique um elenco mais curto ou sem nomes de peso internacionais nessa janela. E aí, fiel, vocês concordam com essa atitude do Corinthians no meio do ano? Acham que a janela do começo do ano, que trouxe Lingard e mais alguns nomes, já é o suficiente para o Corinthians? Ele já consegue bater de frente com os grandes do Brasil com esse elenco? Deixe nos comentários. Galera, a janela ainda não abriu, mas o mercado tá on fire. E o São Paulo também agora já está no mercado e agora em busca de um atacante. Pois é, e o nome da vez é um atacante velho conhecido do futebol paulista, tá brilhando no Qatar, mas o preço assusta. O nome que agitou os bastidores foi o de Wesley, ex-Palmeiras, ex-Internacional, ex-Cruzeiro. O São Paulo fez uma consulta ao Al-Rayyan do Qatar, mas a resposta foi um balde de água fria. O Wesley está vivendo um momento espetacular por lá e o Al-Rayyan não quer abrir mão do brasileiro. Então, o Al-Rayyan só aceita negociar o Wesley por 50 milhões de reais. Menos disso, eles nem abrem conversa. Então, por esse valor, a tendência é que o tricolor busque outras opções mais acessíveis, mas o perfil de reforço é bem definido. Eles querem um atacante com muita velocidade e muito drible. A estratégia está traçada. O São Paulo vai intensificar as negociações durante a parada para a Copa do Mundo, e esse vai ser o tempo que a diretoria terá para analisar o mercado com calma e trazer as peças certas para reforçar o time de Roger Machado. Outro foco é a zaga, né?
por conta da rescisão com o Arboleda. O São Paulo também deve buscar um zagueiro no mercado nessa janela de julho. A Bombonera vai tremer, viu, gente? O Boca Juniors acaba de encaminhar uma das contratações mais badaladas, talvez uma das mais bombásticas do futebol sul-americano em 2026. Paulo Dybala, pois é, segundo a ESPN da Argentina, já existe um pré-acordo para o craque vestir a camisa do Boca logo após a Copa do Mundo. A informação veio direto do lado do jogador. O Dybala encerra o seu contrato com a Roma dia 30 de junho e, em vez de buscar outros gigantes europeus, o destino provavelmente será Buenos Aires. Aos 32 anos, o campeão do mundo entende que é o momento de retornar às origens, e olha que ele tentou desconversar em uma entrevista recente, dizendo que nunca se sabe, mas nos bastidores os detalhes já foram até finalizados. O grande segredo dessa negociação atende pelo nome de ninguém menos que Leandro Paredes, né? O volante que está no Boca desde o ano passado, principal entusiasta da ideia, principal jogador do Boca Juniors, joga muita bola e eles são grandes amigos desde o tempo de Itália. E a chance de reeditarem a parceria no gramado da Bombonera pesou muito na decisão do Dybala. Além disso, o projeto esportivo do Boca para 2026 é ser um dos grandes principais do continente. E é claro que para jogar na Argentina, o Dybala vai ter que reduzir consideravelmente seu salário em relação ao que recebia na Europa, né? Até porque são realidades bem diferentes. Mas o fato dele chegar sem custos na transferência já vai facilitar muito o acordo financeiro. Depois de brilhar por Palermo, Juventus e Roma, o Dybala quer escrever agora o seu nome na história do clube mais popular da Argentina e buscar a tão sonhada glória eterna. E aí, torcedor brasileiro, com o Dybala no Boca, ao lado do Paredes, o futebol argentino volta a ameaçar o futebol brasileiro na Libertadores? Deixe nos comentários. A FIFA quer mudar o jeito que os técnicos escalam seus times. Pois é, o Conselho da FIFA acaba de aprovar uma proposta que vai obrigar todos os clubes a terem pelo menos um jogador formado em suas bases por partida. A ideia foi aprovada lá em Vancouver e o texto é claro, gente. Todo clube será obrigado a ter sempre um jogador das categorias sub-20 ou sub-21. Formado em casa, no time principal que está em campo. Isso significa que se você substituir o seu garoto da base, você vai ter que colocar outro da mesma categoria no lugar. O objetivo da FIFA é valorizar a formação e garantir que as promessas não fiquem escondidas no banco de reservas. Essa medida faz parte do plano de reeleição de Gianni Infantino. O mandato atual acaba no ano que vem e o apoio da Conmebol já está garantido ao propor uma regra que beneficia os clubes formadores, que são a maioria na América do Sul e na África. Infantino ganha força política. A proposta será levada para votação final no próximo congresso da FIFA e, se ela passar, ela deve virar regra mundial lá em 2027. No Brasil, clubes como Flamengo, Palmeiras, Santos e Fluminense já fazem isso naturalmente. A gente vê eles colocando muitos jogadores da base durante as partidas, mas imagina para times que estão em crise, preferem jogadores experientes para fugir do rebaixamento, por exemplo. A pressão sobre os garotos vai ser enorme, né, gente? E além disso, o mercado de transferências de jovens deve explodir se essa regra for aprovada, já que ter um sub-21 de qualidade em campo passa a ser uma obrigação legal. E aí, torcedor, você acha que a FIFA está certa se ela impor essa regra? Deixe nos comentários. Galera, essas eram as notícias que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui. Comentem aqui embaixo sobre as notícias, porque eu fico de olho em tudo que vocês comentam. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a gente tem vídeo novo aqui de segunda a sexta, às 13 e às 19 horas. Não esquece também de hypar, se você tem a opção, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos. Seguirem o nosso Instagram, porque lá tem notícia em tempo real para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau.